Caramba, já chegamos no último macronutriente para a gente falar aqui na série sobre sintomas nutricionais em plantas, né? E se você quer ver os outros vídeos, não deixe de entrar no card aqui no cantinho e vai lá ver os vídeos do nitrogênio, do fósforo, do potássio, do cálcio e do magnésio. Mas nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre ele, tá? Sobre o último dos macronutrientes. Mas da última vez que eu falei sobre esse nutriente lá naqueles vídeos da interpretação de análise de solo, alguns queridos fãs aí, algumas queridas pessoas que acompanham o canal acabaram pegando meio mal com a analogia que eu fiz, né? Então, apesar de ser o sexto vídeo, né, o vídeo 6, eu vou colocar aqui um outro personagem para fazer analogia com o enxofre, tá? Então fica com o personagem aí. Cara mais engraçado. Bom, é isso aí. Se você quer saber como identificar a deficiência de enxofre, fica comigo nesse vídeo. Ah, você é novo por aqui? Então não deixe de se inscrever no canal, tá? Clica aqui embaixo, inscreva-se e clica no sininho, porque daí você é avisado por e-mail sempre que lançar um novo vídeo. Mas fica tranquilo que você vai se acostumar rapidinho, porque é toda quarta-feira às 8 horas da noite. Bom, é isso aí, vamos falar do enxofre então, né? Vou colocar ele aqui, né? O enxofre é o S, né? E vamos falar primeiro do enxofre no solo, tá? Quais são as formas que a planta absorve de enxofre? Então, a planta absorve o enxofre, isso é muito importante você saber, na forma de SO4, conhecida como sulfato, tá? Então, absorve o enxofre na forma de sulfato. Por que é importante saber isso? Porque é um ânion, tá? Então, se você viu os outros vídeos, você já vai começar a perceber. Pô, se ele é um ânion, não é um cátion, então ele provavelmente aí não compete sua absorção com outros cátions, como cálcio, magnésio, né? Que você viu nos outros vídeos, tá? Então ele é um ânion. O que mais acontece com o ânion? Ele não se prende a CTC, né? Solos com bastante CTC e pouca CTA, né? Ou seja, no pH agrícola ele não se prende. Então ele tende a lixiviar, tá bom? Para camadas inferiores do solo, tá? Mas eu não vou ficar me atendo muito a isso nesse vídeo aqui, tá? Se você quiser ver mais sobre o enxofre no solo, tem um outro vídeo que fala sobre isso, eu vou deixar aqui no card. O que você precisa saber além disso, né? Além da forma de sulfato, o enxofre está no solo na forma de enxofre orgânico. Ou seja, ele está presente na matéria orgânica. Então, esse enxofre presente na matéria orgânica, ele pode mineralizar e virar o sulfato e ser absorvido pela planta, tá? Eu já vou desenhar aquela plantinha de sempre aqui, tá? Nossa, eu tô cada vez melhor para desenhar essa planta. Cada vez melhor. Ó, é o seguinte. Então tá, absorve aqui pelas raízes, né? Tem que ter as raízes aqui. E o que acontece também? Além de absorver o enxofre pelas raízes, a planta também pode absorver o enxofre pelas folhas. Você sabia disso? Esse enxofre aqui, ó, SO2, tá? É um dióxido de enxofre. E de onde que vem esse enxofre aqui, né? Ele vem pela deposição atmosférica, ele pode ser absorvido pela folha, mas não é uma grande quantidade que absorve assim, tá? E ele acaba se depositando no solo também. Esse enxofre vem normalmente das indústrias, tá? Então, áreas muito próximas de cidades, de indústrias, grandes centros industriais, tende a ter uma maior deposição de enxofre no sistema. Então é mais difícil acontecer a deficiência desse enxofre. Apesar de que, com a mitigação de emissão de poluentes, essas coisas, as indústrias têm acostumado a usar filtros, essas coisas, para não emitir tanto enxofre assim. E por isso que ele acaba sendo cada vez mais importante de se levar em consideração para você fazer a sua adubação, tá? Então é sempre interessante, por causa disso, ainda mais áreas longe dessas indústrias, você fazer análise de solo para ver se ele está o suficiente ou não para sua cultura, tá? Tá, mas para que serve o enxofre dentro da planta, afinal, tá? O enxofre, ele faz parte de aminoácidos que formam
proteínas. Ele faz parte da metionina, da cistina e da cisteína, que são aminoácidos essenciais para a planta, tá? O enxofre também é importante para a fixação biológica de nitrogênio, tá? E para a formação dos nódulos, para a ativação dos nódulos. Então, uma leguminosa, né, uma soja, por exemplo, um feijão, num solo pobre em enxofre, né, que não receba uma adubação via de enxofre, ele pode ter prejudicado a sua fixação biológica, acabar ocasionando uma deficiência de nitrogênio que não vai ser fixado no ar por causa que, né, enfim, os nódulos não vão estar funcionando direito, tá? E com tudo isso também a deficiência de enxofre acaba abalando o metabolismo do nitrogênio, né? Perturba o metabolismo do nitrogênio. Isso faz com que a formação de proteína seja reduzida na planta e tenha um acúmulo de carboidratos, tá? E ela também participa da síntese da clorofila e do cloroplasto. E daí você já pode imaginar por que eu tô vestido de amarelo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Igual eu tava lá no vídeo do nitrogênio, né? Você já tá pensando por que eu tô vestido de amarelo. E eu acho que você tá certo, tá? Eu vim propositalmente vestido de amarelo porque assim como a deficiência de nitrogênio é a planta ficar mais amarelada de forma completa, do enxofre também, tá? E é muito parecido com o nitrogênio, é muito fácil confundir. E como que eu faço então para identificar se minha planta está deficiente de nitrogênio ou está deficiente de enxofre? Então vamos lá. Você lembra, né, se você viu no vídeo lá do nitrogênio, você lembra como que o nitrogênio atua dentro da planta, tá? Então você lembra que o nitrogênio ele é absorvido aqui, vamos supor que essa planta está crescendo e constrói aqui as folhas velhas, tá? Tem nitrogênio no solo, tá ok. Chegou aqui, constrói. Chegou aqui, faltou nitrogênio. Você lembra que o nitrogênio ele é altamente móvel dentro da planta. Então a planta consegue tirar das folhas velhas e levar para as folhas novas e construir as folhas novas numa boa, tá? Agora, a grande diferença para o enxofre é que ele não é tão móvel assim dentro da planta. Então você já deve imaginar o que vai acontecer, tá? Então vamos supor que tá ok de enxofre no solo, né? Tem bastante enxofre aqui na forma de sulfato. A planta vai, constrói suas folhas, chegou aqui, faltou enxofre, o que vai acontecer? Ela tem dificuldade de tirar daqui para levar para lá. Então essa deficiência vai começar a aparecer aqui, vai construir folhas menores e mais amareladas, tá? Com um sintoma muito semelhante, né? Aquele amarelecimento geral, muito semelhante ao do nitrogênio. Agora, por que é importante a gente observar esse sintoma logo quando ele aparece? Porque se já tiver num estágio muito forte, tipo a planta estiver inteira amarelada, você não vai saber se ele começou nas folhas velhas ou nas folhas novas, tá? Então você não vai saber identificar se é enxofre ou nitrogênio o problema. Você pode ter uma ideia se você fizer regularmente suas análises de solo, tá? Então é basicamente isso, tá? Se você tiver na dúvida também, tem uma outra sacadinha aí que vale a pena você saber, que é que, por exemplo, as folhas velhas elas tendem a morrer quando está deficiente de nitrogênio, tá? Quando está deficiente de enxofre, elas não costumam necrosar tão rápido quanto se tivesse deficiente de nitrogênio. Então tem umas pequenas sacadas assim. Outra coisa sobre as deficiências de enxofre, ela é muito mais variável que as deficiências de ENA. Então, amarelecimento geral é tipo, sintoma clássico, tá? Mas o que pode acontecer também? Pode ficar amarelada e um pouco mais avermelhada, um pouco mais arroxeada, né? Ou pode ficar até numa coloração azul-violeta, em alguns casos, em algumas plantas que têm concentração alta de antocianina, quando tem a deficiência desse nutriente, tá? Outra coisa que pode acontecer também é que quando a quantidade de enxofre no solo é muito baixa, né, a disponibilidade é muito baixa, pode ocorrer um excesso de absorção do cloro, tá? Então essa relação dele com o cloro pode levar a planta a ficar com um aspecto mais grosso, mais parecendo meio suculenta, tá? E isso também é um sintoma de enxofre. Quando isso acontece, costuma ter um encurtamento dos entrenós aqui, tá? Dos internódios. Então, como que ficaria essa planta, tá? Então essa planta está crescendo, de repente aqui ficou mais curto, tá vendo? E aqui mais curto. Então ela fica com um aspecto meio escroto, assim, parecendo que uma palmeira no caso do milho, tá? No sorgo. Então tem esse encurtamento dos internódios aí, a planta fica com esse aspecto meio estranho, tá? Não é só o enxofre que faz isso, tá? Não é só a deficiência de enxofre.
tem a deficiência de alguns micronutrientes que você vai ver em próximos vídeos que também fazem isso. Bom, é isso aí, assim, para você ter uma noção geral aí dos sintomas de deficiência em enxofre, mas agora vamos mostrar um pouquinho das fotos, tá? Bom, como de praxe, eu costumo falar que essa série aqui está sendo baseada nesse livro aqui, tá? O Nutritional Disorders of Plants, tá? Então, muitas informações que eu tirei foram desse livro, fora um pouco da minha experiência prática, e vamos ver agora as imagens, né, as fotos que eu fiquei de te mostrar. Olha essa primeira aqui, que é no milho, tá? E você percebe que o sintoma de deficiência de enxofre é o da esquerda. E a direita é deficiência de nitrogênio, tá? Então, assim, você vê que no enxofre, a deficiência de enxofre, a planta até cresce mais, mas ela já fica mais amarelada aí logo de cara, tá? E o nitrogênio do lado aí, então, assim, elas têm uma diferença se você comparar lado a lado, né? Apesar de as duas estarem mais amareladas. Aí, no caso de enxofre, está até mais amarelada que a de nitrogênio. E a outra aqui, você vê que pode acontecer também esse tipo de deficiência, que a planta fica amarelada, mas fica até que esse tom meio amarelado avermelhado, sabe? Agora vamos ver aqui na batata. Olha só a batata, à esquerda ela é deficiente em enxofre e à direita ela é suficiente em enxofre, tá? Você vê a diferença do tamanho da planta bem claro, né? E você vê que algumas folhas novas já estão saindo aí com um amarelecimento mais forte, enquanto outras folhas velhas elas estão mais amareladas, mas menos, tá? E agora vou colocar para você aqui a beterraba, né? Então você percebe também uma grande diferença na beterraba à direita com enxofre suficiente e à esquerda sem enxofre suficiente. E ela fica aí menor e mais amarelada aí nesse caso por completo, tá? Olha só aqui no tomate, tá? Vou colocar a foto do tomate para você e você vê uma diferença clara entre as duas plantas, uma com enxofre e outra sem enxofre, totalmente amarelada, né? Essa também já é até difícil de perceber se ela começou nas folhas mais novas ou não, tá? Mas você vê que ela fica bem amareladinha. Bom, vamos colocar aqui algumas fotos das folhas, tá? Qual que é o aspecto das folhas? Veja só essa aqui no feijão. Então a esquerda ela com deficiência, né, de enxofre e a direita ela suficiente. Você vê o amarelecimento começando a aparecer aí, né, já até bem forte em algumas folhas. E vou colocar agora também a folha do tabaco, tá? Então olha só uma folha de tabaco deficiente em enxofre, como ela fica bem mais amarelada. E por completo, né, não tem muito esse negócio de nervura, né, que nem o magnésio lá. E agora uma última foto que eu queria mostrar é a deficiência nos citros, né? Você vê as folhas novas já aparecendo aí mais amareladas, né? E começou a brotação nova e ela já está mais amarelada. Olha só que interessante essa foto aqui. No caso aqui é no limão, tá? Bom, era isso que eu queria trazer para você sobre o enxofre, mas antes de você sair do vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostou dessa série? Você acha que ela te ajudou? Você acha que ela é interessante? Se sim, por favor, escreve nos comentários, porque a minha intenção a princípio é fazer esses vídeos deste modelo aqui pros micronutrientes também, tá? Não só pros macro como eu já fiz. E lançar essa série dos micronutrientes, que vai ser uma continuação dessa, em janeiro, tá? Porque agora eu vou dar um intervalo, vou lançar vídeos de outros temas aí, né? Só pra variar um pouquinho aqui no canal. E daí em janeiro voltar com a série de micronutrientes, tá? Mas eu não tenho certeza se eu vou fazer ainda, porque eu ainda não gravei. Então se você quiser que eu traga essa série, por favor, deixa nos comentários, tá? E quanto mais gente deixar nos comentários, eu vou ter certeza de que eu tenho que voltar com essa série dos micronutrientes, beleza? E não esquece também, dá uma olhada na descrição do vídeo, tá? Em todos os vídeos eu te dou algumas dicas aí de alguns cursos online, 100% online na área do agro que você pode estar fazendo. E tem muita coisa boa aqui na área de adubação, tá? Dá uma olhada lá, pode ser que tenha alguma coisa que te interesse. Bom, era isso aí e até o próximo vídeo.